Queridos irmãos, paz para todos. Estamos agora nesse sábado, 22 de agosto, entrando em quase 5 meses e meio de afastamento social como prevenção contra o coronavírus. Nessa pastoral desse sábado, eu queria conversar com os irmãos sobre a realização do culto presencial ou não. Nossa liderança decidiu no início desse mês que não iniciaremos os cultos presenciais ainda em agosto. Marcamos uma nova reunião para reavaliar a situação para o início do próximo mês, agora em setembro. Nós estamos preparados como igreja para esse início. Nosso administrador tem se esforçado para ter todo o material exigido pelas instruções sanitárias. Álcool gel, termômetros digitais, material para desinfecção, definição de lugares no templo conforme as instruções. Mas, irmãos, essa é uma decisão muito difícil. As principais igrejas batistas aqui do Rio de Janeiro ainda não iniciaram o culto presencial. Têm mantido contato com os seus pastores. Para esses pastores, o argumento de ainda não iniciar os cultos presenciais é o cuidado com os irmãos no grupo de risco. A responsabilidade de abrir o prédio, fazer um culto presencial e logo após perceber que vários irmãos mais idosos do grupo de risco se infectaram, irmãos, é muito grande. Tenho assistido, inclusive pelo YouTube, alguns vídeos de igrejas que estão tendo culto presencial. Observei a limitação do número de pessoas. Em nossa igreja, por exemplo, só poderão estar presentes ao culto até 40 pessoas. Esse é o máximo. Todos precisam estar de máscaras. Achei inviável celebrar a ceia do Senhor. E os irmãos mais idosos recebem uma forte recomendação para não comparecer. Para mim, esse é o fator limitador mais sério. Os mais idosos são os que estão mais afastados das medidas eletrônicas que utilizamos para substituir, nesse período, o culto presencial. Eles têm muita dificuldade de participar do culto online pelo Zoom e pela EBD também pelo Zoom. E é por isso que esses irmãos mais idosos são os que mais pedem o reinício dos cultos presenciais. Mas, infelizmente, são os que recebem a mais forte recomendação das autoridades de saúde para não comparecer. A perspectiva que temos é que só será realmente seguro nos encontrarmos presencialmente a partir do advento da vacina. Porém, as melhores perspectivas para uma vacina são para dezembro desse ano. Será que até lá não teremos segurança para realizar os cultos presenciais? Nossa irmã Daniele Bonfim, enfermeira formada e ainda em atividade, não recomenda, por razões científicas, o culto presencial. Aliás, essa é a opinião dos diversos profissionais de saúde ouvidos pelos pastores da nossa convenção. O coronavírus tem causado afastamentos de atividades em um período de 15 dias ou mais. E isso, inclusive, com internação, talvez em UTI. Já sabemos também que esse vírus ocasiona sequelas sérias em todo o organismo. De minha parte, irmãos, eu quero falar de minha parte como seu pastor. Eu tenho 67 anos, quase fazendo 68. Eu me encontro no grupo de risco. Para mim, pessoalmente, seria muito difícil participar de um culto presencial, devido à minha responsabilidade com a minha mãe, com 90 anos, e a minha esposa,
Minha preocupação não é quanto a morrer do vírus. Tenho pregado durante mais de 40 anos a nossa certeza de vida eterna. Graças a Deus por isso. Porém, caso eu contraia o vírus, posso contaminar a minha esposa e a minha mãe. Todo o serviço de pagamentos e de compras no mercado que eu tenho feito e que é de minha responsabilidade, além das responsabilidades que eu tenho com os cultos online na igreja, claro, outros irmãos podem substituir, e das aulas no seminário, estariam comprometidas. Será que vale o risco de participar em um culto presencial em que todos estão de máscaras e sem possibilidade de nos abraçarmos? Outro argumento importante é que, como líderes, precisamos ser exemplos para os outros irmãos da nossa congregação que estão na mesma faixa de risco. Minha presença em um culto presencial serve de referência a cerca de 50 irmãos mais idosos da nossa igreja, ou mais de 60 anos. Não gostaria de transmitir essa mensagem de que está tudo bem, que podem vir a esses irmãos. Meu desejo, como seu pastor, é que eles permaneçam em casa até que a vacina esteja disponível e estejam protegidos nesse momento de pandemia. Aliás, essa é a opinião de diversos outros pastores com congregações que abrigam irmãos com a mesma faixa etária que a nossa. Tenho conversado com irmãos em nossa igreja que me afirmaram que só voltarão aos cultos presenciais, se eles forem realizados, após o advento da vacina. Sendo assim, irmãos, eu peço que estejam orando para que, quando a liderança da nossa igreja se reunir novamente no início de setembro, possamos tomar a decisão certa. Seja ela de ter ou não o culto presencial. Enquanto isso, eu continuo encorajando você a participar das nossas programações pelo Zoom, pelo Facebook, pelo Atos 6. Nossa escola bíblica dominical amanhã às 9h30 tem sido uma bênção, com excelente participação de vários irmãos. Nosso culto online de domingo e o culto pelo Zoom na quinta tem tido cada vez mais irmãos participando. A participação pelo Zoom, quero dizer, para você, não nos dificulta em nada em conhecermos mais a palavra de Deus. Temos uma influência poderosa do Espírito Santo em nossas casas e crescemos espiritualmente. Será que o Espírito Santo opera menos em nossas vidas por não estarmos presencialmente em um só lugar? Para mim, tem sido muito bom utilizar essas novidades eletrônicas. Pelo fato de todos estarem em casa e não precisarem usar a máscara, podemos ver o rosto dos irmãos. E eles podem participar, fazer perguntas e contribuir com experiências para o nosso encontro e para o nosso crescimento espiritual. Tem sido encontros muito bons, fantásticos. Claro que faz falta o encontro presencial. Faz falta o abraço. Faz falta a oração um perto do outro. Como sinto saudades disso. Mas observe bem que, se é isso que faz falta, é exatamente isso que não teríamos num culto presencial no meio da pandemia, com todo mundo de máscara. Portanto, tenhamos paciência. Logo estaremos juntos, nos abraçando. Que saudade de todos. Assim, queridos irmãos, obedecendo às orientações sanitárias, permaneça em casa. Só saia se necessário, sempre de máscara. Lave as mãos constantemente. Quero continuar e voltar a encorajar você a participar da nossa EBD amanhã às 9h30 e do culto online às 18 horas.
O link para esses encontros na plataforma Zoom logo estará nesse grupo de WhatsApp. Também postaremos no nosso e-boletim amanhã. Veja a lista dos aniversariantes e de pessoas que precisam da sua oração. Participe dos cultos online, divulgue aos seus conhecidos, parentes e vizinhos nossos os endereços do Facebook da igreja, está aqui embaixo, e do Atos 6, agora já está aí embaixo. Recomendo que você faça divulgação. A gente muito certamente terá mais gente assistindo pelo Facebook e pelo Atos 6 do que na plataforma Zoom, que é muito mais fácil. E seus parentes e vizinhos podem participar. Igrejas que fazem isso têm mais gente assistindo aos cultos pelo Facebook do que normalmente no culto presencial. E tem sido uma bênção, e a gente atinge o propósito de pregar o Evangelho a toda criatura, porque todo que crer será salvo. Não deixe de ouvir, de segunda a sábado, o nosso culto de oração. Como tem sido precioso em nossas vidas. Relembro que na quinta, às 19 horas, o nosso culto de oração e estudo bíblico, pelo Zoom, estamos estudando versículo a versículo, o livro de Atos. Lembre-se, o prédio está fechado, mas a igreja continua viva e avançando, mais aberta do que nunca. Deixa eu deixar uma palavra curtinha de encorajamento para você e desafio para esses dias. Esses dias são muito difíceis. Muitos de nós estão estressados por não poder sair, passear, visitar parentes, ou simplesmente não ter que usar essa máscara que nos sufoca. Quero encorajá-lo a começar o seu dia com o Senhor. Davi escreveu um salmo, Salmo 5, versículo 3, em que pediu ao Senhor: de manhã te apresento minha oração e fico esperando. Assim, ao acordar de manhã, não comece o dia com as redes sociais, não comece o dia checando o e-mail, mensagem de texto do WhatsApp, Facebook, notícias, especialmente nesses dias tão difíceis. Em vez disso, comece o seu dia com a palavra de Deus e oração. Isso irá equipá-lo para lidar com todas as coisas que passam pelo seu caminho durante o dia. Sejam eles por e-mail, mensagem de WhatsApp, notícias da mídia e tudo mais. No mais, Deus te abençoe. Bom domingo. Nos vemos amanhã.